Mas é bom estar aqui realmente com vocês, graças a Deus. Tem sido um tempo proveitoso para mim também. Nós falávamos pela manhã, entre outras coisas, da importância de nos exercitarmos e nos capacitarmos para tempos difíceis. Mas é muito importante encontrarmos o combustível correto para nos fazer perseverar. E às vezes nos falta esse combustível, nos falta a motivação correta. Quando a Bíblia fala sobre olhar firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, inclusive quando fala sobre isso, no contexto diz assim: o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. O que seria olhar firmemente para Jesus? Eu não imagino que o apóstolo aqui está dizendo que temos que sentar, cruzar as pernas e ficar ali meditando. Não é isso. Mas olharmos a trajetória de Jesus. É importante que, ao lermos as Escrituras, lermos os relatos do Evangelho e lermos as citações que os apóstolos fazem de Jesus, nós pensarmos em como ele fez, como fez e por que ele fez assim. Porque no contexto aqui da exortação do apóstolo em Hebreus 12, ele diz que devemos fazer isso, devemos nos inspirar nele para não virmos a desmaiar em nossas almas. Porque as dificuldades são tantas que podemos nos prostrar e desanimar. Então a forma de nos mantermos firmes é olhando para Ele. Lemos pela manhã como Pedro diz que devemos buscar o conhecimento completo de Jesus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Como o próprio Pedro, no final da sua segunda carta, também diz que devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o conhecimento da pessoa de Jesus é para mim, pelo menos, o maior motivo para perseverar. Uma das coisas que comentamos pela manhã é a exortação também de Pedro, de que não devemos estar esquecidos da purificação de nossos pecados de outrora. Estarmos sempre lembrando de que nós fomos purificados, nós fomos resgatados, nós éramos pecadores. Nós fomos justificados, nós fomos santificados. Isso mantém o nosso coração em uma disposição de gratidão ao Senhor. Eu gosto, irmãos, de me deter na obra redentora de Jesus. Talvez porque na minha conversão, quando eu me converti, 44 anos atrás, ninguém me falou do reino de Deus. Eu não ouvi o evangelho do reino. Ninguém me disse que Jesus tinha que ser o meu Senhor. Me foi apresentado um Salvador. Eu tinha muita consciência da minha salvação, a salvação dos meus pecados. Esse entendimento do pecado como a raiz dos pecados, a rebelião como sendo aquilo que sustenta as demais todas as manifestações pecaminosas, os atos pecaminosos. Esse conceito eu não tinha, a clareza do que é o arrependimento, isso eu não tinha. O que é que eu tinha? Eu tinha muita convicção dos meus pecados. Eu me converti debaixo de profunda convicção de pecado, de que eu merecia ir para o inferno, era o meu lugar. Eu tinha apenas 17 anos, como eu disse, já contei aqui algumas histórias, filho de delegado crente da Assembleia de Deus, que não dava muita chance de pecar, marcava em cima, nunca fomos dados a práticas pecaminosas graves, mas as coisas mínimas que eu fiz
no início da minha juventude e puberdade, e mesmo na infância, me viera a consciência como coisas que feriam muito a santidade de Deus e que me impediam de me aproximar de Deus. Eu passei um ano debaixo de profunda convicção de pecado, tendo plena consciência que eu não era digno de me aproximar de Deus. Ele não me recebia porque eu era pecador. Então, quando eu descobri a cruz de Cristo, Cordeiro de Deus que foi entregue por mim, que levou os meus pecados e agora me reconciliava com Deus, e agora eu tinha paz com Deus, eu que era inimigo, agora estava pacificado com Deus. Não é paz no sentido de estar tranquilo interiormente, é paz de reconciliação. Eu era inimigo, fui reconciliado, estava em guerra, agora estou em paz com Deus, porque Jesus levou sobre si os meus pecados. Todo aquele senso de condenação que eu senti tinha sido posto sobre ele. A culpa agora era dele, e eu era inocentado. Ser justificado é isso, é tornado inocente. Não é que você pagou por suas culpas e agora você foi livre. Você foi julgado, condenado, foi preso, pagou e está livre. Não é isso. Você foi declarado inocente. É assim que eu me sentia. Eu fui declarado inocente por Deus. Por que eu fui declarado inocente? Porque o inocente foi declarado culpado em meu lugar. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O justo pelos injustos. Foi isso que marcou minha consciência. Isso marca até hoje. Todas as vezes que eu tenho qualquer dificuldade, eu me lembro. Eu estava desgarrado, como ovelha, me desviava pelo meu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a minha iniquidade. É tão importante que cada discípulo entenda a sua reconciliação com Deus. E às vezes pensamos no atacado. Deus salvou o mundo e eu fui no meio. Não é assim. Ele salvou a mim. Quando, por exemplo, Paulo diz: eu, o maior dos pecadores. Eu tenho dito muitas vezes, em diversos ambientes, assim, Paulo não foi o maior dos pecadores. Irmãos, Paulo foi contemporâneo do mesmo tempo de Barrabás. Paulo foi contemporâneo de Pilatos, de Herodes, de Nero, de Judas. Então Paulo não foi o maior dos pecadores. E por que ele dizia isso? Ele dizia isso pelo mesmo motivo que eu disse para mim com 17 anos: eu sou o mais miserável, eu mereço essa condenação. Era o meu pecado que estava em destaque, não importava o pecado de mais ninguém. Foi por minha causa que Jesus foi à cruz, e não importa se ele foi por outro, ele foi justificar a mim. Quando nós temos a consciência, irmãos, renovada diariamente, isso é um combustível para a nossa fidelidade e serviço ao Senhor. Nós fomos resgatados, mas não é só que nós fomos resgatados. Qual foi o preço desse resgate? Esse evangelho barato, esse evangelho de ofertas, às vezes até me irrita, porque uma das coisas que ele faz é desmerecer a cruz. Uma das coisas que ele faz é desmerecer a obra da cruz, a obra redentora de Jesus. Um dia eu parei para pensar nisso. Eu me dei conta, eu falei aqui mais cedo, hoje pela manhã, que eu descobri que Jesus nunca mais recuperou a forma de Deus. Estava lendo lá em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, Paulo diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Espera aí, como assim Jesus Cristo, homem? Então ele não voltou a ser Deus? No sentido de ter a forma de Deus? Não, nunca mais ele recuperou sua forma de Deus. Em Filipenses, capítulo 1, lá no finalzinho, Paulo diz assim: a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação. Desculpe, não é capítulo 1, capítulo 3, do verso 17 ao 21.
o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. 1 João capítulo 3, versos de 1 a 3, ele diz: filhinhos, agora somos filhos de Deus, ainda não se revelou, não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Nós não seremos semelhantes ao Pai, seremos semelhantes ao homem Jesus, que tem um corpo e vai nos dar o mesmo tipo de corpo que ele tem. Um dia eu estava pensando nisso e me ocorreu uma figura. Eu comecei a pensar assim: imagine que eu, olhando para as baratas, quisesse salvá-las. Que compadecida, elas andam nos esgotos, lugares imundos. Se eu vou salvar as baratas, corri para tentar ajudá-las e elas fugiam de mim, tinham medo de mim. Já sei, só tem um jeito de eu salvar as baratas: eu vou virar barata. E virei barata. Vocês sabem onde as baratas nascem? Alguém aqui já teve o desgosto de desentupir uma caixa de esgoto, de gordura? Você levanta aquela tampa, tem barata saindo para tudo que é canto. Elas se proliferam ali, naquele lugar nojento, no esgoto. Eu vou nascer ali. Vou nascer onde elas nascem e vou me alimentar do que elas se alimentam. Eu vou ser como elas são. Irmãos, talvez você nunca tenha parado para pensar o que significou para Deus, o Criador dos céus e da terra, nascer de uma mulher, nascer no mundo e ser gente, ter que cortar ali o cordão umbilical, ser separado de uma placenta, ser amamentado, fazer xixi, cocô nas calças, vomitar, engolfar, a mãe tem que botar para rotar, crescer como gente. Mas ele é Deus, foi ele quem fez tudo isso. Já pararam para pensar o que o Criador dos céus, a Bíblia fala de um Deus separado dos pecadores, mais elevado do que os céus, onde os seres celestiais todos os dias, o dia todo, cantam: santo, santo, santo é o Senhor. Seja separado ao Senhor, não tem ninguém igual a ele. Esse ser santo tem que conviver com os homens e ouvir o que os homens dizem, e ver o pecado, estar perto de pecadores e ser tocado por eles e tocar neles. Essa diferença, irmãos, para mim é muito maior, ou melhor, esse impacto para Deus, aprendendo a ser gente, é maior do que talvez seria para mim aprender a ser barata. Equivale. Eu pensei em uma coisa bem agressiva à natureza humana, porque era assim: eu seria barata, mas minha cabeça era de gente. Eu teria plena consciência da miséria que era aquele ambiente ali, aquele esgoto, mas estava ali com ele, mas sabia que aquele era nojento. Elas não sabem, mas eu saberia. Os homens não sabem a miséria que é o pecado, mas Jesus sabia, e ele estava nesse ambiente. Aí eu faço bem as baratas, socorro, curo, abençoo, ajudo, mas um dia elas ficam com inveja de mim, se revoltam e me matam. Eu ressuscito 3 dias depois, mas não ressuscito como homem, ressuscito como barata. Eu vou ser barata o resto da eternidade. Eu vou salvar as baratas, mas serei barata como elas. Vocês já pensaram o que significou para o Verbo Eterno fazer-se homem por toda a eternidade? Me parece tão estranho ver filhos de Deus fazendo conta. Irmãos, conta quem faz ao pecador lá no mundo para saber se está disposto a tomar essa cruz e entrar nesse reino. Mas quando alguém tem consciência da grandeza da obra da cruz, é mesquinho fazer conta.
que você pode negar para Ele? O que é que Ele não pode te exigir? Você acha próprio ficar calculando o preço do quanto você vai se entregar? Do quanto você vai se dar? A mim me constrange todos os dias. Eu sinto muita vergonha que Deus, o Filho, nunca mais recupere sua forma de Deus por minha causa. Cristo Jesus, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus coisa que se deveria aferrar. Subsistir em forma de Deus, irmão, significa que Ele era como Deus, na forma de Deus desde sempre. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E ressuscitou em um corpo que tem forma, que inclusive come, porque me amou. E eu vou calcular preço para servi-lo? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. A falta desse exercício leva muitos filhos de Deus ao desânimo e à prostração, porque olhamos o que está perto. É tão importante que você e eu, cada um de nós, tenhamos esse tempo regular de separar um momento e olhar para Ele, e meditar nele, e pensar nele, e falar com Ele. Pois bem, essa obra redentora de Jesus ultrapassou isso de se fazer como nós. Houve implicações, houve consequências dele se fazer homem. Em Tiago capítulo 1, verso 13, está escrito assim: ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus a ninguém tenta, e Ele mesmo não pode ser tentado pelo mal. Ou seja, Deus não sabe o que é tentação. Deus não entende isso. Deus não entende porque alguém poderia ser inclinado a fazer uma coisa ruim, é tentado a fazer uma coisa errada. Deus não entende isso, porque Deus é perfeito. Ele não pode ser tentado pelo mal. Mas Jesus foi tentado. Quando falamos sobre a humanidade de Jesus, afirmando que Jesus é homem, uma das maiores evidências de que Jesus é homem é que Ele foi tentado, à nossa semelhança. E quantas vezes fico imaginando Jesus permitindo que o diabo se aproximasse dele para tentar induzi-lo a pecar? Você sabe por que Jesus fez isso? Não foi apenas para vencer o diabo, não foi apenas para demonstrar que o segundo homem é melhor do que o primeiro, que ele seria o último Adão e estaria criando o segundo homem. Jesus fez isso também, irmãos, para ter recursos para te socorrer e me socorrer. Está lá escrito em Hebreus 2 e Hebreus 4. Hebreus 2, 17 e 18. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação ou ofertas pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus precisava experimentar o que é ser tentado. Então, quando você é tentado, Deus não entende, não. Mas à direita de Deus há um advogado que entende e sabe o que é isso, e explica. Diz: Pai, eu sei o que é isso. Está escrito aqui que Ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus ensinou a orar assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vontade da terra como no céu. O pão nosso que nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, não nos deixe cair em tentação. Essa oração tão negligenciada
como cada filho de Deus precisaria começar dizendo: Senhor, não me deixe cair em tentação. Me guarde hoje, que esse dia eu possa te honrar com toda a minha vida. Ele pode nos socorrer na tentação. Devemos orar para ser guardados da tentação e devemos orar no meio da tentação. Senhor, socorra-me. O Senhor sabe o que é isso. Eu estou sendo tentado, eu quero fazer um negócio ruim. Me ajude. Ele foi tentado para isso. Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. E por que ele pode compadecer-se? Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Ele pode se compadecer porque ele experimentou, ele sabe o que é isso. Jesus não trata de maneira ríspida e intolerante com nossas tentações. Ser tentado é diferente de pecar. Jesus foi tentado, ele não pecou por isso. Sermos tentados não significa que pecamos, não. Quando nós cedemos à nossa cobiça e nós cedemos à tentação, isso constitui pecado. Mas ser tentado, ser atraído por algo ruim de qualquer espécie, em si mesmo não é pecado. Essa é a hora de clamar por aquele que pode nos socorrer, porque ele entende e tem misericórdia, porque ele foi tentado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Vocês percebem a grandeza dessa promessa? Que garantia nós temos de sermos assistidos quando queremos fazer coisas ruins e pecaminosas? Alguém que se compadece, se aproxima e oferece ajuda. E nós podemos viver em vitória. Pois bem, Romanos 8:34 diz assim: quem os condenará? O contexto está falando daqueles a quem Jesus chamou, a quem Deus chamou, justificou e também santificou, glorificou. E diz: quem os condenará? É Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Essa mesma afirmação está em Hebreus capítulo 7, verso 25. Diz assim: por isso também pode salvar totalmente, em algumas versões tem perfeitamente, completamente, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus não considera que a sua obra foi completada na cruz e na ressurreição. Ele não considera ter sido morto por nossos pecados e ter ressuscitado para nos justificar diante de Deus, apresentar o sacrifício diante do Pai e nos justificar e nos inocentar. Ele não considera que isso é suficiente. Ele não considera que é suficiente nos ter dado o Espírito Santo, que nos santifica. Ele considera que não é suficiente ter providenciado que tivéssemos a sua palavra escrita. Ele não considera que é suficiente que tivéssemos uns aos outros para nos amparar e nos ajudar e nos socorrer mutuamente. Ele vive para interceder por nós. Um dos aspectos mais importantes do ministério de Jesus a nosso favor, da obra de Jesus a nosso favor, é que Ele está hoje vivendo sempre para interceder por nós. Vocês conhecem a parábola do dono da vinha, que tinha lá uma árvore que não estava produzindo fruto. Ele chamou o administrador e disse: o que está essa árvore fazendo aqui? Ocupando espaço inutilmente. Já é o terceiro ano e ela não produz fruto. Arranque-a daí e plante outra no lugar que possa produzir. Você se lembra da resposta do administrador? Senhor, me dê mais um ano.
Deixa-me escavar ao redor dela, colocar adubo, colocar esterco. Quem sabe ela não dá fruto. Se ela não frutificar, então podemos cortá-la. Vocês nunca se sentiram ameaçados de serem cortados, não? Eu já. E fico pensando no Senhor lá dizendo: Pai, esse evangelho é complicado, eu sei disso, mas me dê mais um tempo. Deixe-me ajudá-lo mais. Eu não sei como vocês processam isso, irmãos. A mim me constrange e só faz crescer meu senso de devedor. Quando o discípulo perde esse senso de que ele é devedor a Deus e, portanto, deve a sua vida a Ele, nosso caminho começa a ficar muito complicado. Muitas vezes, nesses 44 anos, eu me senti ameaçado com uma árvore que não produz o fruto que corresponde. E tem um Pai no céu que não entende a minha tentação, não entende a minha fraqueza, porque Ele não é tentado. Ele é amor, e Ele deu seu Filho em seu amor, para mim saber o que acontece aqui embaixo com essa gente complicada. Esse filho foi tentado, voltou aos céus e disse: ó Pai, eu sei o que é isso. Espera aí, dá mais um tempinho, não corte agora não. Eu temo que alguns tratem essas coisas de Deus meio levianamente e contemplem um Deus bonachão, tolerante, que aceita tudo. Deus não é assim, irmãos. Deus é perfeito, Deus é santo. O pecado estragou toda a criação de Deus, e Deus deu a si mesmo em Jesus para resgatar a sua criação. E Ele a quer de volta, santa e perfeita, e nos deu todos os recursos para isso. Ele sabe que enquanto nessa carne habita o pecado, nós seremos tentados, nós teremos fraquezas, mas Ele quer saber que o nosso coração aponta para Ele sempre, e que recorreremos a Ele sempre, e teremos de sua parte todo o socorro de que precisamos. Vocês já perceberam que no Novo Testamento não existem promessas e coisas espetaculares que não esteja associado a um exercício e uma participação nossa? Quando Paulo fala sobre andar no Espírito, por exemplo, nos foi dado uma vida, mas essa vida precisa ser exercitada. Em Gálatas 5:25, Paulo fala assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Às vezes tem pessoas que Paulo está ficando impaciente com aquele negócio ali. Era como se dissesse: gente, vocês já têm a vida no Espírito, por que cargas d'água vocês estão andando na carne? Se viver no Espírito, ande no Espírito. É o que Paulo está dizendo. Um pouco antes, lá nos versos 16, 17, quando ele começa essa exposição, é assim: andai no Espírito e jamais cumprireis os desejos da carne. É uma garantia. Mas eu preciso andar no Espírito. Aí ele explica: porque a carne milita contra o Espírito milita, ou seja, briga, guerreia contra a carne, porque são opostos entre si. Eu disse aqui de manhã, irmãos, quero repetir: você não precisa fazer esforço para pecar. A carne não precisa de incentivo. Você deixou de vigiar, ela peca. É a natureza da carne. A carne se inclina para o mal, está lá em Romanos 8, muito claro. A carne não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. O pendor da carne dá para a morte, sempre. A vigilância e a oração é para ficar em santidade. Eu relaxei, eu peco no minuto seguinte. A carne é pecaminosa. Por isso exige esse exercício de andar no Espírito, para não poder cumprir, não atender aos desejos da carne. Aí depois Paulo fala das obras da carne, fala do fruto do Espírito e conclui dizendo: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vocês estavam mortos, vocês andavam na carne o tempo inteiro, vocês estavam em pecado, foram justificados, foram ressuscitados literalmente, ou regenerados, gerados outra vez, receberam vida, a vida no Espírito, agora anda nesse Espírito. Sabe o que ocorre com alguns irmãos? Deixa eu tentar fazer um teatrinho aqui, tá? Posso?
Será que esse fio vem até aqui? Eu faço um fio. Aliás, dá para vir aqui. Imagine que aqui onde eu estou é o reino das trevas. Então o Senhor veio, me libertou do império das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor. Tinha que acertar o copo. Vê se o celular não se afogou aí. Me libertou do império das trevas, me transportou para o reino do Filho do seu amor. Sabe o que ocorre com alguns filhos de Deus? Porque Deus não nos tira do império das trevas e não nos joga lá bem longe dele, não. Agora eu tenho que caminhar. E como é que eu vou caminhar? Eu posso, irmão, simplesmente dar as costas para o mundo, para as trevas, e andar para lá, de maneira perpendicular, para bem distante, o mais rápido possível. Eu posso andar assim, em uma diagonal, ou com um ângulo mais fechado para cá, ou posso andar como muitos andam na beirinha. Por que tenho que andar aqui? Por que ele está tão perto das trevas? Se de lá fui tirado. Por que não me distancio? Quando Paulo fala andar no Espírito, está dizendo isso, ande para lá. Na vida que você recebeu, não fique aqui na beirinha, não se exponha, porque você pode cair. E que garantia você tem se caindo, levanta outra vez? Que garantia você tem que se voltar, vai ser recuperado outra vez? Se distancie. Esse exercício simples de andar em direção oposta, muitos não querem fazer. Cada um, irmão, sabe onde é que o calo aperta, como se diz, né? Cada um conhece suas necessidades, suas debilidades, suas áreas de fragilidade. Pois vigie nessas áreas. Se lembra do que eu falei aqui ontem? Sobre eu ser por natureza belicoso, briguento, irascível? Pois eu vou para bem longe disso. Parecer bem mansinho e tranquilo não é hipocrisia, é fazer morrer a natureza terrena. Você era cachaceiro, fica longe da bebida. Era mulherengo, fica longe de mulher. Era mentiroso, não minta mais de jeito nenhum, nem para aproximar o horário. Radicalize com aquilo que é a sua debilidade. Vá para longe. Ande no Espírito, porque agora você tem vida no Espírito. Uma vez eu ouvi a ministração de Marcos, que foi muito assim, esclarecedora para mim. Isso tem mais de 30 anos, tem uns 35 anos. Ele comparou a vida no Espírito com um pássaro. Ele tomou Romanos 8, falando da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus e a lei do pecado e da morte. Ele comparou a lei do pecado e da morte à lei da gravidade. O que é que a gravidade faz? A gravidade atrai tudo para baixo. Se eu soltar esse papelzinho aqui, ele vai cair. Então, se eu soltar isso aqui, também vai cair. Se eu soltar meu netinho de 11 meses, vai cair. Se soltar o celular, vai cair. Tudo cai. Se soltar um elefante ou um fio de algodão, vai cair, porque a gravidade atrai tudo para o centro da terra. O corpo maior atrai o corpo menor, sempre. É uma lei. Não é uma coisa que pode ser, é uma lei. Está estabelecido isto. Paulo descobriu uma lei nos seus membros. Romanos 7, Paulo está dizendo que nos seus membros opera uma lei que o torna escravo do pecado. Irmãos, essa lei operava em Paulo, opera em mim, opera em você. Nossos membros foram vendidos à escravidão do pecado. Aí Marcos comparou essa lei à gravidade, que mantém preso no chão. Aí Paulo começa, Romanos 2, dizendo, mas graças a Deus, que nos dá vitória por meio do nosso Jesus Cristo. Olha a afirmação de Paulo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Aí ele diz assim,
A lei da gravidade atua sobre tudo, mas ela atua sobre os pássaros? Aí disseram, atua. Por que o pássaro não cai? Acho que não atua não. Atua ou não atua? Sim, atua. Por que o pássaro não cai? Porque nas asas dos pássaros atua outra lei, opera outra lei, a lei da aerodinâmica. Então, quando os pássaros fazem uso dessa lei, eles vencem a lei da gravidade, eles não anulam. A lei da gravidade continua atuando sobre eles, mas eles vencem. O que a Bíblia nos ensina é que o pecado continua habitando nos membros daquele que nasceu de novo. A lei do pecado da morte continua atuando, nós somos livres, porque foi colocado dentro de nós outra lei, a lei do Espírito da vida, que nos faz vencer a lei do pecado da morte. Assim como os pássaros vencem a gravidade, nós podemos vencer a lei do pecado da morte, por essa vida que nos foi dada. É o que Paulo está dizendo, se vocês vivem no Espírito, andem no Espírito. Se a vida que vocês têm é espiritual, andem dessa forma, sejam espirituais, exercitem-se nisso. Aí ele perguntou assim, como é que eu sei que a gravidade atua nos pássaros? Quem foi menino da roça aí sabe, né? Só pegar um badog e o pássaro cai. Ou seja, ele estava o tempo todo sendo puxado para baixo, mas ele vencia indo para cima, porque ele tem asas. Nós temos asas e devemos usá-las. Aí eu acrescento algo a essa figura que o Marcos usou. Vocês estão ouvindo o passarinho cantando aí, né? Pense no passarinho e um gato. Gato voa? Não, gato não voa. Por que gato não voa? Não tem asa. E se gato começar a comer alpiste todo dia, empanturrar de alpiste, ele vai voar? Por mais que um gato coma comida de passarinho, ele não vai voar, ele não tem asas. O incrédulo pode se empanturrar de Bíblia, decorar a Bíblia toda, ele não vai viver em santidade, porque ele não tem a vida de Cristo nele. Não nasceu de novo. Se alguém não nasceu de novo, não entra no reino dos céus. A lei do Espírito de vida passou a atuar em nós quando nós nascemos de novo, nascemos da água do Espírito. Então o gato nunca vai voar, porque ele não é pássaro. O incrédulo nunca vai agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus, por mais que ele entenda de Bíblia. Agora, se um passarinho não comer, o que acontece com ele? Faça uma pesquisa depois aí. Quantos dias um passarinho pode passar sem comer e conseguir voar? Se esses bichinhos passarem 1 ou 2 dias sem comer, eles não voam mais. São muito frágeis. Eles têm que comer todo dia. Você pode passar 2, 3 dias, 5 dias sem comer, o passarinho não. Se o Filho de Deus não entender que se ele não se alimentar de Deus, ele também não consegue mais voar, ainda que tenha asas, nós recebemos uma vida, amados, mas essa vida precisa ser alimentada, e isso é nossa escolha. Somos nós que alimentamos essa vida, não é Deus. Ele nos deu os recursos. Deus colocou no campo tudo para os pássaros comerem, mas eles que voem para comer, Deus não vai dar no bico deles, não. Deus nos deu uma vida, exercitemos essa vida, nos alimentemos dele. Ok, isso entendemos bem, quem não come adoece e morre. Mas se o pássaro comer, mas ao invés de comer a comida de pássaro, comer comida de gato, o que vai acontecer com ele? Imagina um passarinho se empanturrando de leite. O que acontece com um pássaro? Ele adoece. Ele não foi preparado para comer comida de gato. Amados, filhos de Deus não foram formados, regenerados para se alimentar do mundo. E quantos filhos de Deus se alimentam do mundo? Quantas coisas nos entram pelos ouvidos, pelos olhos, por escolhas nossas, coisas do mundo, comidas do mundo, do maligno, e nos empanturramos delas, e queremos voar.
Os filhos de Deus que se alimentam do mundo adoecem. Adoecem sua consciência, adoecem sua fé, adoecem seu ânimo. E não voam. E se tornam presas fáceis para o diabo. Percebe que Deus fez algo, irmãos, que nós não podíamos fazer. Mas há algo que Ele não vai fazer em seu lugar. Andar no Espírito é ordem para mim, não é para Deus. Não é o Espírito andar em mim, Ele já habita em mim, e eu tenho que andar no Espírito. Eu tenho que escolher fazer isso. Eu falei tanto de exercício pela manhã e quero repetir aqui. Há um exercício a ser feito. Há um caminho a ser conquistado diariamente. Então pensa naquela figurinha ali, naquela presepada que eu fiz, né? Foi livre. Vai embora, se distancie. Vá na perpendicular, 90 graus reto. Não vá assim não. E muito menos não vá paralelo. Qualquer vacilo você cai. Não tenha por suficiente que agora você vai para o céu. Queira ser parecido com Jesus. Queira ser parecido com aquele que reservou seu lugar lá na glória, para você ser como Ele é. Os que não desejam ser parecidos com Cristo, vão tolerar conviver com Cristo a eternidade inteira? Nós podemos, não só precisamos, nós podemos fazer isso. E o Espírito Santo, nesses últimos tempos, nos exorta, nos desafia, nos estimula a vivermos de acordo com os tempos complicados que estamos vivendo. Mais do que nunca em nossa história como igreja, precisamos ser vigilantes. O que Jesus disse lá no Getsemane para os discípulos? O Espírito, na verdade, está pronto. O Espírito não muda, o Espírito é imutável. O Espírito foi Deus que deu, aquela parte inflexível de nosso caráter. O Espírito está pronto sempre. Davi, quando pecou, disse: renova dentro de mim um espírito reto. Ele tinha se desviado em seu espírito. Renova. A ênfase de Jesus, portanto, não está que o espírito está pronto. A ênfase de Jesus ali naquele contexto do Getsemane está no fato de que a carne é fraca. E de seu espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E porque a carne é fraca, vigie e ore, para você não entrar em tentação. Mas todos nós sabemos o que é entrar em tentação, em diversas áreas. De mentira a avareza, passando por impureza sexual, passando por violência. Nós sabemos o que é entrar em tentação. Quando nós entramos em tentação, é difícil sair. Por isso Jesus disse: vigiai e orai para não entrar, porque se você entrar vai ser uma trabalheira para tirar você daí. Fuja da tentação. Eu uso a figura já bastante conhecida de gente da roça, lá no interior, quando a coisa complicava na vida de alguém, falava: ixi, a vaca foi para o brejo. Os que são da roça aqui sabem que negócio é esse da vaca ir para o brejo. Muitas vezes eu vi na minha infância os vaqueiros tocando a boiada, né, pelo meio do pasto, às vezes usando cachorros para ajudar, né? E lá na minha cidade, até pelo meio da cidade passava a boiada, né? Cidade pequenininha do interior. Quando uma dessas vacas se desviava da boiada e entrava no brejo, o brejo é um lugar de charco, com água. A vaca entra e atola, ela não consegue sair sozinha. Ela fica lá presa. É uma trabalheira dos pecados tirar aquela vaca dali. O cachorro não entra. Aí os vaqueiros laçam a vaca pelo chifre, às vezes com 2 laços, amarra em 1 ou 2 cavalos para tentar puxar. Às vezes ele tem que entrar no brejo para empurrar essa vaca. É difícil tirá-la dali. Quando nós entramos em tentação, irmãos, é uma vaca que entra no brejo. Melhor não entrar. Nós podemos prevenir. Vocês sabem, cada um de nós sabe o gatilho que dispara um processo de tentação. Não aperta esse trem não. Foge dele. Não dá o primeiro estalo,
porque começa todo um processo de difícil reversão. Nossos sentidos, nossas paixões, nossas cobiças são despertadas naquela direção. Então não provoca esse negócio, não deixa acontecer. O mais possível, evita entrar em tentação. Se lembre que comecei falando sobre termos o combustível que nos alimenta nessa direção. Uma das coisas que deve nos levar a fugir da tentação é o nosso amor e gratidão ao Senhor. Ele não merece. Ele não merece que eu lhe faça isso. Eu citei Gálatas para falar desse exercício, mas a Bíblia toda está repleta disso. As garantias, as promessas que temos de que vamos ser livres, que vamos vencer, todas no Novo Testamento estão associadas a uma escolha que nós fazemos. Todas. Efésios capítulo 5. A partir do verso 14 em diante. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, assim, não como tolos, mas e sim como sábios. Paulo, como é que eu vou andar como sábio e não como tolo? Remindo o tempo, porque os dias são maus. O que é remir o tempo? Remir o tempo é salvar o tempo. Remir é salvar, é não perder o tempo, não desperdiçar o tempo. Paulo está dizendo: eu não deixo o tempo se perder. Tempo não se recupera, tempo não se repõe. Não seja tolo. Se ele fosse nordestino, não seja abestado, você seja sábio. Use bem seu tempo. Eu queria animar vocês, propor que vocês em casa hoje fizessem um exercício consciente, assim, como é que eu estou usando o meu tempo? E fosse bem exigente consigo mesmo. O que é que eu faço em minhas horas vagas? Tenho horas vagas? Como é que estou ocupando esse tempo? Irmãos, quando Gálatas fala lá que o espírito luta contra a carne luta contra o espírito, porque são opostos entre si, ele conclui dizendo assim: para que porventura não façais o que é do vosso querer. Ou seja, o espírito está lutando contra a minha carne para eu não fazer a minha vontade. Essa é a briga do espírito, para eu não fazer minha vontade. E por que minha vontade é tão ruim? Vamos congelar aqui um pouquinho o Efésios 5, a gente já volta para lá? Vamos recuar até Efésios 2, só para entendermos por que é tão ruim fazer a minha própria vontade, ou fazer a vontade da carne. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Versículo 1 do capítulo 2. Nós estávamos mortos, nossos delitos, nossas transgressões e nossos pecados, nos quais andastes outrora. Nós vivíamos assim antes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os filhos da desobediência, né? Entre os quais todos nós andamos outrora. E o que nós fazíamos nesse tempo? Que andávamos segundo o curso deste mundo, um curso que é ditado pelo príncipe da potestade do ar. É ele quem dita o curso deste mundo. E quando nós andávamos nesse curso, o que nós fazíamos? Segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Irmãos, a nossa carne nunca vai se converter. Carne não se converte, carne não nasce de novo, carne não se transforma. Jesus disse em João 6,63 que a carne para nada presta, a carne e sangue não vai dar o reino de Deus. A carne é uma miséria, não está sujeita a Deus, nem pode estar.
Mas lá no mundo, nós fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. A carne permanece. E se nós não renovarmos o nosso entendimento, os pensamentos maus também permanecem. E mesmo você fazendo exercício intenso de encher a sua cabeça de Bíblia, aqui e ali lhe vai aparecer o mau pensamento. E você não pode fazer a vontade do seu pensamento e da sua carne. Porque quando fazemos a vontade da carne, está aqui em Efésios 2, estamos andando segundo o curso deste mundo, que é determinado pelo príncipe da potestade do ar. Então o Espírito se esforça e luta para não fazermos a nossa vontade. E aí entra a nossa cooperação, andar no Espírito, facilitar essa briga do Espírito contra a nossa carne. Voltando para Efésios 5. Remido o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Não seja insensato, não seja tolo. Procure saber qual a vontade do Senhor. Se lembra que nós começamos aqui ontem de manhã falando de Romanos 3, 4? Seja Deus verdadeiro, todo homem mentiroso. Sobre tal assunto, o que é que Deus pensa? E esse assunto aqui, o que é que Deus pensa? E este outro assunto aqui, qual é a vontade de Deus sobre isso? O que é que Deus pensa sobre isso? É disso que Paulo está falando. Procurar saber qual a vontade de Deus não significa, irmãos, que assim você vai querer meditando, esperando que Deus mande a profecia, a visão, a revelação, o sonho, para você saber qual a vontade dele. Está aqui a vontade dele. Está toda aqui, para todo mundo. Deus não sai nos revelando o detalhe do detalhe de nossa vida. E eu temo que alguns super espiritualizem isso e não façam o que é mais espiritual que obedecer ao que já está escrito. Nada é mais espiritual do que obedecer, irmãos. E alguns querem um sinal maravilhoso para poder sentir ânimo para fazer as coisas. Eu disse uma vez para alguém assim, meu irmão, nem Moisés teve isso que você está pedindo, rapaz. Nem Paulo. Deus não faz isso não. Tem um livrozinho que para mim complicou a vida de muita gente, chamado Bom Dia Espírito Santo, de Benihim. Se tiver um lixo perto, pode jogar. Sabe por quê? Banaliza isso de intimidade com Deus. Parece que Deus é amigo da esquina, que sai me dizendo o detalhe do detalhe que eu tenho que fazer. Irmãos, Deus não rouba a tua humanidade. Você é gente, é homem, está na terra e tem carne, e tem cabeça e tem sentidos, e Deus quer que você use tudo isso que Ele já te deu. Uma vez chamei o irmão, um discípulo, para pregar para um contato. Eu disse, eu vou orar para saber qual a vontade do Espírito Santo. Não entendi. Não, eu vou orar porque eu não sei se o Espírito Santo quer que você... Mas dei presepada. De presepada, rapaz. Como assim orar para saber se o Espírito Santo quer que você vá pregar o Evangelho? Não, porque, rapaz, quando você vai comprar um abacaxi, você faz o quê? Chega no mercado assim, Senhor, me ajude, qual o abacaxi que eu vou comprar? Guie-me a mão, Senhor. Não, você não faz isso. Você tem olho, você vê o abacaxi, pega um, você tem mão, pega um, apalpa, cheira, olha. Você usa os recursos que Deus já te deu. Escolhe. Isso não é carnal. Irmãos, Moisés falava com Deus face a face. Moisés viu Deus pelas costas. Já imaginaram isso? Moisés disse assim para Deus, rogo-te que me mostres a tua glória. Ele disse, olha, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, mas a minha face você não vai poder ver não. Deus pegou Moisés com a mão, encontrou ou fez uma fenda na rocha, enfiou Moisés lá dentro, botou a mão na frente. Ô Moisés, minha cara você não vai ver não, viu? E passou. Quando Deus passou, tirou a mão. E Moisés viu Deus passando pelas costas. Que coisa inimaginável. Deus disse para Moisés, você é Deus sobre Faraó, e Arão é teu profeta. Qual foi o homem que recebeu tal delegação de autoridade de Deus? Ninguém. Moisés é único, Moisés não se repete. Quando Miriam se levantou contra Moisés, Deus veio e disse, peraí. Com você eu falo como fala qualquer profeta, possui visões, mas com o meu servo Moisés eu falo cara a cara, como qualquer um fala com o seu amigo. Pois bem,
Esse Moisés, quando foi entrar no deserto, saiu do Sinai para encarar o deserto, saiu do Monte Sinai, que já fica no deserto, no início do deserto, ele pediu ajuda para o seu cunhado, o irmão de Zípora. Ele diz assim: olha, você conhece o deserto, nos acompanhe, nos sirva de guia, o que o Senhor nos deu eu reparto com você. E eu fiquei perguntando, para que é que Moisés precisava de um guia, se Deus falava com ele face a face? Não tinha uma tal de nuvem de fogo de noite, uma nuvem, uma coluna de fumaça de dia, uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite, que orientava para onde o povo devia ir? Para que Moisés precisa de um guia? O que ocorre é que alguns irmãos acham que aquela multidão no deserto era assim umas 10 mil pessoas que iam à fila indiana, uma atrás do outro. Não era assim não, irmãos. Eram cerca de 3 milhões de pessoas. Qual é a população de Vitória e Vila Velha juntas aqui? Nem 1 milhão dá, né? Tá, 1 milhão e um pouquinho. Era 3 vezes mais toda a cidade de Vila Velha e Vitória juntas andando no deserto. Os povos, quando viram aquela multidão no deserto, classificou assim: era como uma nuvem de gafanhotos. Aquela coluna de fumaça e coluna de fogo, irmãos, apenas apontava a direção, se era norte ou sul, leste ou oeste. Mas aquela coluna não dizia o lugar que tinha cobra, que tinha serpente, que tinha escorpião, que tinha erva venenosa. Quem sabia disso era o irmão de Zípora, o cunhado de Moisés, que nasceu ali. Os milagres de Deus, as intervenções sobrenaturais de Deus, não substituem os recursos naturais, não exclui os recursos naturais. Senão Deus não nos dava olhos nem ouvidos, nem cérebro para pensar, nem mãos para palpar. E alguns querem que Deus saia fazendo tudo aquilo que nós temos que fazer. Se Moisés precisou de um guia, por que não podemos lançar mão de recursos naturais? Quando eu digo que era 3 milhões de pessoas, irmãos, aproximadamente, é porque está lá escrito que eram 600 mil homens de guerra. Homens de guerra se compreendiam entre 20 e 60 anos. E os jovens, mais jovens, e crianças, e velhos, e mulheres, somando tudo isso, dá umas 3 milhões de pessoas. Era uma multidão. E aquela multidão precisava de um guia que dissesse: por ali é bom, por aqui é ruim. Se Moisés precisou usar recursos naturais, por que eu não preciso? Quando a multidão apertava Jesus, ele não levitava, não. Ele pegava um barquinho e se afastava em cima de um barquinho, de um recurso natural. Ele não andava sobre as águas para pregar o evangelho. Ele andou uma vez, só seus discípulos viram. Jesus não fazia espetáculo para a multidão ver. Eu tenho muito problema com gente que anuncia espetáculos de milagres e poderes. Nem Jesus, nem os apóstolos fizeram isso. Saíam para pregar o evangelho e, pregando, operavam sinais, mas não saíam para fazê-los. A ideia não era chamar atenção com a manifestação de poder, era pregar o evangelho, que é salvação para todo aquele que crê. Nós precisamos exercitar aquilo que Deus já nos deu. Comecemos obedecendo com aquilo que já sabemos. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. É a marca de filho obedecer. Deus exige que os filhos obedeçam aos pais terrenos. Ele exige que seus filhos obedeçam a Ele, o Pai do céu. Conhecemos sua vontade? Cumpramos-la. E para isso, temos que me exercitar. Aí vem as coisas que temos que fazer. E alguns de nós não quer fazer. Espera que haja sempre alguma coisa espetacular que nos transforme assim da noite para o dia. Paulo disse, eu disse aqui pela manhã: eu aprendi a viver contente. Aprendeu como? Passando necessidade, passando vexame, passando humilhação. Aprendeu. 1, 2, 3, 5, 10, bom, melhor fazer assim. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma das maiores expressões de espiritualidade é nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo. Assim, para alguns de vocês pode ser fácil obedecer aos pastores, e obedecer ao irmão, e sujeitar ao seu irmão. Uma vez também, o Marcos compartilhando, chamou a atenção para algo que assim, saltou aos meus olhos. A primeira vez que Deus disse assim: este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem tem o meu prazer. Você se lembra quando foi que Deus disse isso? Jesus sendo batizado por João Batista. Jesus não tinha feito um único milagre, não tinha curado nenhum enfermo, não tinha transformado água em vinho, não tinha feito nada, não tinha expulsado demônio, não tinha feito nada. Jesus estava ali como filho de Deus, sujeitando-se a um homem. E Deus disse: ó, esse é meu filho, viu? Deus bateu no peito assim todo: esse é meu filho. Este se esvaziou, está sujeitando-se a um homem. Essa expressão, sujeitando-vos uns aos outros no amor de Cristo, está dentro do contexto que Paulo fala sobre enchei-vos do Espírito. Encher-se do Espírito inclui conhecer a vontade de Deus, não se embriagar com vinho e sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Remir o tempo, são processos que nos levam a estarmos cheios do Espírito. Que outras coisas podemos acrescentar nesse nosso exercício? Capítulo 6, verso 10. Aqui no verso 9 do capítulo 6, Paulo está encerrando um corpo de ensinos, de doutrina, de mandamentos. Aí quando ele encerra essas expressões e ele dá esses últimos mandamentos, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, ou seja, sabendo de tudo isso aí, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Assim, há uma luta, uma guerra, é contra os demônios, os espíritos malignos. Então se revistam de toda a armadura de Deus, preparem-se para essa guerra, capacitem-se para essa guerra. Gente, ninguém vai à guerra calçado com sandália havaiana, nem de bermuda, nem de boné. Capacete, coturno, calça de campanha, armamento na mão. Há toda uma condição para você ir à guerra, e nós estamos em guerra. E Paulo está dizendo assim: equipem-se, senão vocês serão vitimados. Equipem-se, senão vocês vão perder essa guerra. Revistam-se de toda a armadura. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Percebam que é uma promessa: vencer no dia mau, permanecer inabalável. Como? Tomando toda a armadura, capacitando-se. Irmãos, isso que parece ser uma demanda, para mim é uma coisa tão gloriosa. É Deus dizendo assim: participe comigo, você é participante dessa vitória. Eu te dei os recursos, agora exercite-os. É Deus nos chamando para com Ele vencermos essa guerra. Não faríamos sozinhos, mas Ele não quer fazer sem nós. Aquilo que para uns soa como demanda, exigência, para mim soa como uma coisa gloriosa. É Deus me incluindo no que Ele está fazendo, é me chamando a participar do que Ele está fazendo. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, revestindo-vos da couraça da justiça.
Calçai os pés com preparação do evangelho da paz, abraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, os dardos inflamados do maligno visam produzir dúvida. Se o diabo conseguir plantar uma dúvida em tua cabeça, ele vai começar a desconstruir a tua fé. Foi assim lá no Éden, ele plantou um sofisma, uma mentira, um engano. Primeiro, ele não foi procurar Adão, porque Deus não deu aquelas instruções para Eva, Deus deu para Adão. Adão repassou a Eva já sabia de forma terceirizada. E não foi a Adão, ele foi a Eva. Inclusive sabia quem gosta mais de conversar, né? E ficar ali, dando conversa. Né? Disse, o que é que Deus disse? Imagina aquela conversa com Adão. Chega uma vez, o que é que Deus disse? O que lhe interessa? Você quer saber para quê? Sai daqui, ora bolas. A mulher puxou conversa. E ficou ali incumpridando aquele papo, né? No fim, Eva disse, não, nós podemos comer de todas as árvores do jardim, menos dessa. Essa aqui, Deus disse, sem tocar, já exagerou, né? Botou uma pecinha que não tinha, nós vamos morrer. Podia tocar, podia olhar. É ruim, porque fica se expondo à tentação, né? Mas a proibição era de comer. Aí o diabo disse, não é assim. Deus está mentindo para você. Deus está te enganando. Não é assim. Mas Deus sabe que no dia que você comer, seus olhos vão se abrir e vocês serão semelhantes a Ele, conhecedores do bem e do mal. Ou seja, vocês não precisarão mais de tutor nem de babá dizendo para você o que você tem que fazer. Você será livre, independente para escolher seu caminho. Vai apontar seu nariz para lá e você vai andar para lá e pronto. Você vai saber, entendeu? Você vai entender. Ela nem foi falar para Adão. Ficou tão... Comeu. E não caiu dura lá, que nem Branca de Neve, né? Quando comeu a maçã. Não morreu, não. Não morri, não. Deu mais outra mordida, deu uma terceira e disse, Adão, não morri, não. Eu acho que Deus nos enganou. Quando ele comeu, os olhos de ambos se abriram. Se deram conta. Morreriam fisicamente, mas morreram naquela hora espiritualmente. Se tornaram seres carnais. Eram espirituais. Tornaram-se carnais. O espírito se apagou. Irmãos, quando somos incluídos em Cristo, o que ocorre é esse milagre. Essa vida que Adão perdeu nos é devolvida. Somos colocados na condição que ele tinha antes do pecado, seres espirituais. Agora nós habitamos em um corpo complicado, a carne está aqui, contaminada pelo pecado, mas agora temos vida de novo, nos foi dado asas, podemos voar, mas precisamos alimentar essa vida. Nessa exposição de Paulo, ele fecha dizendo assim, orando em todo o tempo no Espírito. Fala sobre abraçar o escudo da fé, que vai apagar os dados inflamados do maligno, não vai deixar plantar dúvida no seu coração. Fala de empunhar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Fala de calçar os pés com a preparação do Evangelho da paz. É necessário pregar o Evangelho. É indispensável pregar o Evangelho. Eu já fiz umas tantas perguntas a vocês esses 2 dias aqui. Já passei umas tantas tarefas aí para vocês fazerem. Passar mais uma. Se pergunta assim, qual foi a última vez que eu evangelizei alguém? Evangelizar assim, disse aí, pregar o Evangelho mesmo para alguém que está querendo ouvir. Nem sempre é fácil, mas às vezes as pessoas não querem ouvir. Então se faça a segunda pergunta. Qual foi a última vez que eu dei um gancho na minha pessoa? Vocês entendem essa palavrinha, gancho? Qual foi a última vez que eu abordei alguém para tentar pregar o Evangelho? Calce os pés com a preparação do Evangelho da paz. Formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Irmãos, cada um de nós tem várias oportunidades no dia de abordar alguém. Dá um gancho. Uma abordagem simples. E vê o que ocorre. Isso faz parte de nos manter firmes. Compõe a nossa armadura. Compõe os nossos equipamentos para essa guerra. E a finalização é orando em todo o tempo
no Espírito Santo. Amém? Temos recursos, temos a vida, temos a armadura, podemos caminhar, podemos andar, nos alimentando de Cristo, renovando nossa gratidão e nosso amor a Ele, apresentando nossos corpos como sacrifício vivo e agradável todos os dias, recorrendo a Ele quando somos tentados, confessando quando pecamos, clamando misericórdia quando tropeçamos. Ele se faz presente. Há um Deus separado dos pecadores que se fez Emanuel, Deus conosco. Ele quis se aproximar para nos conhecer, nos socorrer e nos levar imaculados para ser Deus e Pai. Senhor, nos abençoe. Graças a Deus.